falando sobre a temática principal, né? Reflexões sobre comunicação e empatia por um mundo melhor, um mergulho na natureza humana. Eu coloquei aqui algumas informações profissionais, né? Eu sou jornalista, sou formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com mestrado em Viçosa, desde 2008 eu tenho a empresa Zulato Mídia em Foco, né, que eu trabalho atualmente bem esporadicamente, porque há 5 anos que eu me dedico mais intensivamente ao Unieuro, né, onde eu sou professora de vários cursos, já fui coordenadora do curso de comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda, e hoje eu trabalho com temáticas, disciplinas ligadas a marketing, sociologia, antropologia, e é uma empresa, né, muito acolhedora, que nos dá muitas possibilidades de crescermos profissionalmente. Em primeiro momento, é importante a gente refletir, eu até fiz alguns stories no Instagram, sobre como nós nos conectamos, né, com o mundo que nos rodeia, e eu usei a palavra humanidade, que ao mesmo tempo tem a ver com a nossa forma de lidar com o outro, a nossa forma de sermos, de fato, humanos, no sentido da emoção, do sentimento, da conexão, né, com os nossos, com as pessoas que nos rodeiam. Aqui nós temos uma definição, né, um entendimento sobre a importância da comunicação, o que é comunicação, né, a forma como as pessoas se relacionam entre si, dividindo e trocando experiências, ideias, sentimentos, informações, modificando mutuamente a sociedade onde estão inseridas. Então, é uma troca, né, é um contato permanente que nós temos com o outro. Sem a comunicação, cada um de nós, né, seria um mundo isolado. Então, daí a importância. Né? Comunicar é tornar comum, podendo ser um ato de mão única, como apenas transmitir uma informação, né, ou de mão dupla, compartilhar. Então, aqui, nesse texto que eu coloquei aqui na apresentação, nós temos o clássico formato, né, do processo da comunicação. O emissor, que é quem transmite a informação, né, passando por um canal, de qual forma a mensagem, o que está sendo transmitido, e o receptor, que é quem recebe a informação. E quando esse processo realmente tem uma integração, há uma troca, um feedback, que a gente chama de feedback. E é claro que dentro desse processo pode ocorrer a questão do ruído, dentro do processo das teorias da comunicação, né? E o ruído aí é uma distorção, é algo que não ficou bem entendido, o que hoje nós chamamos de fake news, né? É algo que prejudica, de fato, uma comunicação eficiente, né? Uma comunicação para realmente trazer resultados. Estou vendo aqui no Instagram, Ellen Cristiane, minha querida amiga, seja bem-vinda ao Instagram. Comunicação é a representação de uma realidade, partilhando emoção, sentimento, informação. Então, a gente tem, né, o conceito de comunicação em vários níveis. Trabalhamos a questão da comunicação no processo da linguagem, trabalhamos a questão da comunicação dentro do processo mercadológico, né? Então, a comunicação é essencial. Nós precisamos nos comunicar, nós precisamos do contato, seja o contato físico, seja o contato virtual, que a gente vai mencionar aqui também, isso é extremamente importante. E logo em seguida nós vamos falar de empatia, né? O significado. Empatia é a habilidade de entender a necessidade do outro.
Sentir que uma pessoa, o que uma pessoa está sentindo, se colocando no lugar dela, para ver o mundo pela sua perspectiva. Ter a sensibilidade de ouvir alguém na essência e entender os seus desconfortos e suas palavras, ver suas vitórias, conquistas, se alegrar, ver suas tristezas e se convalescer. É realmente se integrar com o outro no sentido de abraçar, não apenas fisicamente, mas estar sempre atento às necessidades do outro. Empatia é a capacidade que uma pessoa tem de vivenciar a dor e a alegria de outra pessoa, mesmo que a ligação entre elas não seja algo extraordinário, surreal ou de outra vida. Basta apenas que se tenha o coração aberto para entender que cada ser humano é único e passa por situações distintas que acabam por moldá-lo. Então, esse sentimento da empatia também é muito importante para a gente viver em harmonia, para a gente saber das necessidades do outro, né? Se conectar com a nossa humanidade. Né? Às vezes você pode realizar ações efetivas, concretas, né? Para poder auxiliar uma pessoa, mas às vezes você não tem como, né? Então, por exemplo, nós nesse momento que a gente está vivenciando, nós ficamos, nós sentimos, temos o sentimento de dor, né, e de tristeza pelas perdas causadas pelo novo coronavírus, né, o sentimento que essas famílias têm, né, quando nós verificamos uma reportagem, uma notícia sobre os fatos, sobre os números, nós precisamos ter essa sensibilidade, e às vezes a gente não consegue, né, exercer, realizar alguma prática efetiva, mas o próprio sentimento de dor é importante nesse momento, né? Da mesma forma com relação aos animais, da mesma forma com relação à natureza, né? Então, quando a gente ouve falar, o Pantanal está em chamas, né? Nós sentimos vividamente, né, como isso, de alguma forma, prejudica, né, o meio ambiente, a mesma forma a Amazônia, né? Então é preciso a gente ter essa sensibilidade, mas é claro que nem todas as pessoas conseguem, né, sentir, se conectar. A questão é se conectar. E às vezes por interesses mercadológicos puramente, ou por interesses políticos, ou por interesses pessoais ligados a egoísmo, né? Elas não conseguem se comunicar. É como se fosse algo que não as toca. E nós convivemos num mundo, nós convivemos nesse planeta, no universo, que a gente sabe que não existe só, né, a nossa galáxia, existem muitas outras. Tudo que nós fazemos é refletido de alguma forma. Então, a gente tem aqui um outro contexto, que é o processo do despertar da empatia, né? Então, primeiramente, o nosso eu, né? Depois nós verificamos através do olhar algo, não só apenas fisicamente, mas em termos de sentimento. Você se compadece com a dor do outro, se deixar vulnerável, né? Você cria, de alguma forma, uma narrativa pessoal, seja expressando isso literalmente, né, com uma pessoa ou determinada situação, ou com o seu próprio sentimento de pertencimento do outro, né, da dor, da compreensão do outro. O despertar dessa sensação também faz parte do processo, a conexão propriamente dita, e, como resultado, a reflexão sobre determinada circunstância ou a ação. Então, o processo do despertar da empatia, ela se dá através, né, dessas dimensões que passam pelos 5 sentidos e vai, né,
às vezes, além disso, e esse além disso é que a gente precisa também saber entender. Bom, e aqui eu menciono as conexões virtuais e a pandemia, como eu já havia falado, a importância que a tecnologia, né, vem exercendo nas nossas vidas. O fenômeno da tecnologia, da internet, é algo em torno de 20, 25 anos, 30 anos. Né? Aqui no Brasil, mais recentemente, nos últimos 20 anos, se intensificou. E a gente sabe que a tecnologia ela vai evoluindo, né, muito rapidamente. Então, a gente tem a sociedade se modifica, a forma de vida se modifica, né? A tecnologia ela vai evoluindo e nós vamos nos adaptando, né, a essa questão do uso da tecnologia. Então, quando eu tinha 15 anos, né, eu não tinha esse parâmetro de tecnologia, de informação e de comunicação que a minha filha, que tem 15 anos, tem. Né? Então, eu sou de uma geração, é a chamada geração X, né, que aprendeu a conviver com a tecnologia à medida que ela foi sendo constituída e foi entrando na nossa vida. Né? Mas a gente convive hoje, né, com gerações Y, que já é um outro momento, que é a fase, por exemplo, do meu filho mais velho, e com a geração Z. A geração Z já nasceu praticamente com o celular na mão, né, metaforicamente. Então, eu costumo até brincar, minha filha, ela às vezes me ensina algumas coisas relacionadas à tecnologia, do celular dela e tal. Então, assim, a gente, né, a gente aprendeu a conviver com isso. Mas é claro que existem limites, né, dentro desse processo. E aqui nessa apresentação, eu mencionei, nesse momento, a importância dessas conexões, tá? No contexto de estarmos conectados através do celular, através do notebook, do computador, para nos comunicarmos mais efetivamente. É claro que existem parâmetros aí que envolvem as questões mercadológicas, né? As questões que trabalham com teorias e explicações ligadas à questão do capitalismo, da globalização, e aí a gente entra num contexto muito reflexivo e crítico também, mas a gente precisa tirar proveito de forma positiva desse contexto. Então, nesse momento, né, que desde março que estamos nesse processo de distanciamento, né, eu costumo falar distanciamento social, né? Porque a palavra isolamento, para mim, ela é muito forte, muito impactante, né? Se você tiver essa conexão estabelecida, né, você de alguma forma não está no isolamento, você está, né? E aí a gente vai voltando à nossa vida, a gente vai nos adaptando, né? E é um momento em que a questão da empatia se tornou, né, uma prioridade em vários sentidos. Aí, em seguida, nós temos essas imagens aqui. Pessoal do Instagram, obrigada por entrarem. Chama o pessoal aí, gente. Depois eu vou postar as imagens aqui que eu estou transmitindo no Teams, no nosso canal interno do Neuro, tá? O título dessa imagem aqui é a percepção holística do poder da comunicação. Então, dentro do que nós chamamos de visão holística, é a visão do todo, é a visão do sistema, é a visão dessa conexão que todos nós, seres humanos, temos com os animais, com a natureza, né? Então, nós precisamos estar conectados. Né? Não tem aquela frase, uma borboleta bate as asas em tal lugar, né? Então isso reflete nos ventos Então é uma metáfora para falar que tudo que a gente faz, né, na nossa vida tem
consequências, nossos atos, nossas ações. Então, é preciso a gente se conectar com esse todo. E aqui eu coloquei, né, uma reflexão através de uma imagem onde o homem se conecta com a natureza, né, para poder estabelecer a melhor forma de entender o processo, de entender, né, por quê, né, qual o sentido, né, a floresta está pegando fogo, e aí, né, da mesma forma que alguém fala, e daí? Né? Pessoas estão morrendo por coronavírus, e aí falam, e daí? Não, isso tem um impacto muito reflexivo na nossa vida, porque precisamos nos sentir conectados, né? Tanto com a dor do outro, com o que os outros estão sentindo e passando nesse momento, e ao mesmo tempo com o meio ambiente que nos cerca. Né? O nosso planeta já há muito tempo estava pedindo socorro. Né? Há 20, 30 anos, os estudos vieram mostrar que existe, de fato, o perigo do aquecimento global, né, a questão do efeito estufa, né, a água está acabando, nós não vivemos num planeta que tem recursos infinitos, é o contrário. E nós precisamos cuidar da nossa casa, que é o nosso planeta, né? Tendo esse sentido. Eu poderia aqui indicar vários filmes, documentários, né, que mostram essa vertente, mas eu vou mencionar dois. Inclusive, eu usei esses documentários nas minhas aulas de sociologia, que é um documentário mais antigo, O Mundo Global Visto do Lado de Cá, que são informações, falas, contextos de Milton Santos, e um outro documentário chamado A Era da Estupidez. Então, são dois parâmetros, né? O documentário foi produzido no final dos anos 90, anos 2000, que já mostrava essa preocupação, que está diretamente ligada à questão do capitalismo, né? A questão dos blocos econômicos, né? Essa busca pelo poder, digamos assim, questões políticas também, e o outro documentário, ele trabalha como se vivêssemos num futuro, daqui a 50 anos, e o que restou, né? E um homem verifica as nossas histórias, verifica o porquê que o homem acabou com os recursos naturais do planeta. Então, isso é extremamente... a gente precisa refletir sobre isso. E aqui eu coloco uma menção de Marshall McLuhan, que é um grande teórico da comunicação, os meios de comunicação como extensão do homem. Então, aqui o pessoal do Teams que está aqui, a gente tem uma imagem, estou descrevendo para o pessoal do Instagram, uma imagem mostrando, né, o homem e suas extensões, e a gente tem, inclusive, essa escultura, né, na entrada do Unieuro ali, na parte do estacionamento, que é a comunicação e como a gente se estabelece a comunicação com o nosso mundo. Então, nós temos o homem no contexto físico, temos o homem no contexto social, o homem no contexto subjetivo, que está ligado aos seus sentimentos, emoções, e o homem no contexto espiritual. Então, são as 4 conexões que precisam estar ativas, né, para desenvolver essa potencialidade de comunicação que a gente tem. E aqui a gente vê uma outra imagem que está diretamente ligada com a questão da empatia. E por falar nesse contexto, estamos, né, no mês de setembro amarelo, mês de prevenção, cuidado, acolhimento, né, com relação às pessoas que pensam, né, que têm sentimentos suicidas. Isso é extremamente importante, a questão da valorização da vida. Essas pessoas precisam desse acolhimento, precisam estar conectadas com o outro, né? Um olhar, um abraço, uma palavra de bondade, isso pode mudar a trajetória de vida de uma pessoa. Então, é extremamente importante
que nós tenhamos esses sentimentos, né, e propaguemos isso. O autoconhecimento, ele também faz parte desse processo para você desenvolver suas potencialidades comunicativas, sensitivas, você conhecer a você mesmo, né? Dentro da questão da psicologia, você conhecendo as suas emoções, conhecendo o que te aflige, conhecendo o que te provoca medo, né? O que te provoca confiança, né? Você tendo um controle emocional da sua vida, né? Você pode evitar, de alguma forma, o sentimento de baixa estima, inquietude, frustração, a ansiedade, instabilidade emocional, que, vez ou outra, nos aflige, né? Então, eu costumo falar que você precisa viver o seu dia, né? De forma que você emane coisas positivas e se afastar de tudo que, né, possa te prejudicar em termos de sentimento, de emoções. Então, esse autoconhecimento é extremamente importante. E aqui eu coloco duas imagens, né, refletindo essa conexão com a nossa humanidade, com a natureza, né, os momentos onde você reflete sobre a sua jornada, sobre, né, o que você tem feito, né, no nosso planeta para melhorar, né, o mundo, o que você faz para poder entusiasmar as pessoas, digamos assim. Valério, ainda tem um tempo? Sim, professora, tem sim. Beleza. Aqui eu coloquei algumas fotos aqui de mensagens ligadas à temática resiliência e determinação, que também faz parte desse processo de autoconhecimento, né? Que nós precisamos nos adaptar. Então, a gente tem algumas frases impactantes: resiliência, ter dentro de si um sol que nunca se põe, a melhor maneira de realizar seus sonhos é nunca desistir dela. Algumas frases, né, que nos fazem refletir. Nem todas as tempestades vêm para atrapalhar a sua vida, algumas vêm para limpar o seu caminho. Então, tudo que acontece para você são oportunidades de crescimento, né? Às vezes você passa por um momento difícil, um momento de dor, um momento de perda, mas você precisa refletir. É claro que o momento específico é complicado a gente se livrar, né, às vezes, da dor, você passando por algum obstáculo, mas depois, digamos assim, que a poeira baixar, você reflete sobre aquela situação e como isso impactou na sua vida, né? E você precisa entender o lado positivo das situações. Com determinação é possível conquistar o inimaginável. Saia da sua zona de conforto. Tente sempre ir mais longe. Às vezes a gente tem o costume de se acomodar com certas situações, né? Mas é preciso despertar em nós a questão da determinação e de buscar realmente trilhar o caminho que você quer. A gente às vezes verifica profissionais que trabalham, né? Às vezes de mau humor, que parece que não estão ali conectados com o que está fazendo. Quando você trabalha com algo que você ama, né, aquilo parece que flui de uma forma muito melhor. Então, não se acomode, tá, frente aos obstáculos que você pode enfrentar. Sempre procure a perspectiva da mudança, né, e acredite que você vai conseguir atingir seus objetivos. Né? Então, transforme o seu sonho, transforme uma suposta utopia num projeto concreto de realização, com planejamento, e com certeza você vai, né, atrair circunstâncias bem positivas. E por falar em resiliência e determinação,
Eu coloquei aqui na tela um pouco da minha vida e da minha trajetória. Vou comentar brevemente, né? Aqui depois eu vou mostrar para o pessoal. Tem foto minha pequenininha, tem foto da minha família aqui logo em seguida, né? Tem foto dos meus filhos queridos, né? E depois dessas fotos aqui no cantinho, eu fiz questão de colocar aqui ao centro uma foto de quando eu estava me recuperando do câncer que eu tive. Eu tive um linfoma não Hodgkin e que impactou muito a minha vida. Foi logo depois que a minha filha nasceu, há 15 anos, né? Então, e eu superei, né, graças a Deus. Eu recebi muita energia positiva, né, das pessoas que estavam ao meu redor, mesmo das pessoas distantes. Graças a Deus eu superei a doença. E depois eu realizei vários projetos, né? E um deles está ligado à minha profissão de jornalista, na minha empresa. Tá aqui a foto de um programa que eu tinha na TV Rio Preto, uma entrevista que eu fiz. Essa foto aqui que eu adoro, eu com essa arara no ombro, é uma foto que foi registrada no Hotel Fazenda Traíras, lá perto de Paracatu, que é um lugar maravilhoso, que a gente se conecta com a natureza. E aqui os meus filhos, já mais velhos, durante um período eu realizei o sonho de cantar, tocar violão, que é uma coisa que eu amo, e eu acabei deixando um pouquinho de lado, mas é uma coisa que eu amo, né? E uma foto aqui mais recente, simbolizando, né, essa mudança que a gente está sempre buscando. Bom, aqui nós temos, então, um slide mostrando a questão do pensamento positivo. Pensamento positivo. Questões que você vivencia no passado, elas fazem parte da sua história. Então, você pode até esquecer, colocar uma pedra, mas as circunstâncias foram importantes para você estar onde você está. E para você construir o seu presente, para construir o seu futuro, é preciso focar no seu presente, no aqui e agora, e sempre buscando o lado positivo. Pensamento tem muita força, a palavra tem muita força, a forma como você se comunica. Então, sempre pense positivamente. Primeiro, positivamente. A gente tem essa mania, mas eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, isso é muito difícil, mas é preciso estar atento, né, o que você está transmitindo para o universo e o que o universo quer transmitir para você. E aí é exatamente isso que eu menciono aqui, o que o universo está tentando te dizer, né? Então aqui eu coloco sinais, sincronicidade. Às vezes, um sonho que você tem pode significar algo que às vezes você não tem uma percepção ali no início, né? Mas você vai construindo as suas possibilidades de interpretação, né? As suas possibilidades de realizar projetos. Então, sempre pense positivo, sempre busque, né, o melhor das coisas, o melhor das pessoas, né? E mesmo se algo nesse caminho acontecer e você se deparar com alguém negativo ou alguém que te prejudicou, não emane de volta essa negatividade, emane positividade, tá? E isso pode, inclusive, modificar a outra pessoa, digamos assim. Foi então que eu percebi que mudando os pensamentos a gente muda a vida. Isso é extremamente importante. Você precisa vibrar, né, no pensamento positivo, você precisa vibrar amor, né, atenção, e é que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Pessoal do Instagram que está chegando aí, depois eu vou colocar essas fotos desses slides aqui no meu Instagram para vocês, tá bom? Pensamentos viram ações, ações viram hábitos, e hábitos viram caráter, e o caráter vira seu destino. Então, isso é extremamente importante, né? A gente sempre estar atento a essas palavras. Aqui nós temos ainda falando da questão da espiritualidade,
refletida na esperança, no amor e na paz. Quando eu menciono espiritualidade, eu digo no contexto de que nós não somos apenas o nosso corpo físico. Há, né, uma conexão que nós precisamos estar atentos, uma conexão com o além, né, uma conexão intangível, né, do nosso ser. Eu não quero tocar no assunto religiosidade, religião. Cada um tem a sua, eu respeito todas, né? Mas eu tenho a minha religião, a minha espiritualidade, né? Dentro da doutrina espírita kardecista, respeito todas as religiões, respeito quem não tem religião, e eu acho que a gente convive numa sociedade que é preciso respeitar a diversidade, é preciso estar atento, né, a tudo que a cultura, a diferença das culturas. Então, aqui eu estou colocando algumas percepções minhas, tá, dentro do que eu acredito. A questão da espiritualidade, da esperança, do amor e da fé, né? Então, é preciso termos sempre, né, o amor norteando as nossas ações, nunca perdermos a esperança no sentido de esperançar, e não simplesmente de esperar, né? Fazer acontecer e continuar buscando, né, essa esperança. E na questão da fé, do acreditar, né, do estar em conexão com algo maior que você, né? Então, cada um tendo a sua fé, cada um buscando no que acredita, né? Buscando essas energias positivas. E aqui, ainda antes de fechar esse bloco aqui, eu coloquei uma frase: o amor torna as coisas... Só um minuto. O amor torna as coisas mais belas, a fé faz tudo ser possível, a esperança faz que tudo funcione. Então, é importante, né, estarmos sempre atentos a isso. Aqui eu tenho uma frase de Chico Xavier: para os dias bons, gratidão, para os dias difíceis, fé, para os dias de saudade, tempo, para todos os dias, coragem. E aqui eu coloquei uma apresentação. Esse VT é um VT institucional da minha empresa, Zulato Mídia, que foi produzido em 2008, tá? Quando eu trabalhava com meu irmão. Eu redigi o texto, fiz a locução, meu irmão André Zulato fez a edição desse material, desse vídeo. E esse vídeo, eu costumo dizer que foi quase uma psicografia, onde as palavras vieram. Eu estava tentando fortalecer a imagem da minha empresa, e eu falei assim, quer saber, eu não vou fazer um comercial simplesmente, eu quero passar uma mensagem, onde eu quis passar, né, essa questão da responsabilidade social, da preservação ambiental, e tinha esse intuito, tá? Dessa conexão que a gente precisa ter, né, com as pessoas, com a questão da diversidade, ok? Eu quero viver em um mundo com menos problemas, menos injustiças, menos fome, menos violência, menos desamor, menos crianças de rua, menos desigualdade, menos desperdício de água, menos ambição, menos poluição, menos preconceito, com menos pessoas prepotentes. Quem sabe um dia este planeta será de todos, onde tudo se completa, e que não precisemos voltar no tempo para viver o presente, reconstruindo o presente para viver o futuro. Uma mensagem da Zulato Mídia e Foco, por um mundo melhor. Professora, de parabéns, tá lindo, material lindo. Obrigada. Então, só para fechar aqui, Valéria, para não ficar perdido, 1000 desculpas por essa interrupção, tá? São, né, os percalços aqui da internet. Só para fechar, eu queria falar de perdão e gratidão.
dentro desse nosso processo de crescimento, de evolução, né? E aqui a gente tem uma frase de Bezerra de Menezes, que é um médico que trabalhou em vida para beneficiar, para atender os necessitados, os médicos dos pobres, né? E dentro da minha doutrina, que eu acredito, ele trabalha espiritualmente, né? Eu gostaria, inclusive, de mencionar que durante o meu tratamento do problema que eu tive, do câncer, eu fui submetida a um tratamento espiritual também, eu acredito, e a medicina, claro, dos homens, ela é associada à nossa fé, ela tem um poder, né, de cura muito grande. Então, Bezerra de Menezes, embora sobre duros reveses, insistir na prática do bem aos semelhantes e tomar a iniciativa do perdão, na certeza de que o tempo urge e que, ao termo da vossa caminhada sobre a terra, não tereis outro céu que não seja o da consciência tranquila. Então, a importância da gente estar sempre perdoando, né? Estar sempre exercendo o nosso perdão, para a nossa alma ficar mais leve, para a gente conseguir viver, né, de forma mais plena. E também a gratidão, estarmos sempre agradecendo pelas graças alcançadas, agradecendo pelo dia que se finda, agradecendo por acordarmos, né, e estarmos vivos para poder galgar em mais um degrau dessa nossa evolução humana, né? Aqui eu tinha colocado uma canção, uma oração, que é a oração de São Francisco de Assis. Acho que devido ao tempo, não dá tempo da gente estar colocando o videozinho, né, Valéria? Ou dá? Professora, pode colocar. Tá bom. Essa canção é uma oração, né? Ela foi interpretada por uma grande amiga, Elizabeth Lacerda, que eu tive o prazer de entrevistar há alguns anos, e ela interpreta com maestria essa oração em forma de música. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar
ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom, é isso, gente. Muito obrigada. Desculpa zilhões de vezes a nossa interrupção, que deu errado aí, né, na transmissão, mas podem ter certeza que eu preparei, né, esse tema com muito carinho, e eu queria deixar aqui essa mensagem positiva para todos vocês, né? É aquela coisa, a mensagem precisa chegar para quem quer ouvir, né? Então, independente se tinha 2, 3, 13 pessoas na plataforma, que isso possa ter, de alguma forma, refletido, né, em pensamentos positivos para todos vocês. Muito obrigada, Valéria. Professora, eu é que tenho que te agradecer. Adorei, foi maravilhoso. Viu quanto você se preparou? Tá lindo, realmente, é como você mesmo disse. Eu acho que quem não pôde assistir, infelizmente, perdeu esse encontro, essa sabedoria, esse conhecimento seu nessa área. Um beijo grande, fique com Deus. Obrigada a todos. Um beijo, professora, um beijo, foi maravilhosa. Obrigada. Tchau, beijo. Tchau, beijo.